sobre a Igreja é a Lumen Gentium, com a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que fala sobre a Igreja. Papa Paulo VI então diz para nós: nem a divina providência nega os meios necessários para a salvação àqueles que, sem culpa, ainda não chegaram ao conhecimento explícito de Deus, mas procuram, com a graça divina, viver retamente. Olha, que nós já estávamos compartilhando ontem sobre esta graça salvífica também para aqueles que não são cristãos. Então o Papa recorda aqui, olha, nem mesmo Deus vai negar a salvação para aqueles que sem culpa, veja que tem um detalhe aqui, sem culpa ainda não chegaram ao conhecimento explícito de Deus, mas procuram, com a graça divina, viver retamente. Existem muitos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, que nunca ouviram falar de Deus, não por maldade ou por falta de vontade, mas essa mensagem nunca chegou. Nós estamos acostumados, porque vivemos num país católico, cristão, temos rádios, TVs, jornais, livros, que torna acessível a mensagem de Jesus. Mas vamos imaginar países árabes, onde predomina a religião islâmica, onde os muçulmanos é que comandam tudo. Não há esse tipo de acesso. Ou outros países ainda, né? Nós falamos aqui dos países governados por líderes religiosos, que são teocracias, mas sabemos de outros também que são ateus, ou outros lugares ainda por conta do comunismo ou de perseguições religiosas, onde predomina a ignorância ou a ausência de Deus. É culpa dessa pessoa de não conhecer a Deus? Não. É sem culpa. Então também a ela, de repente até vive essa graça divina, vive corretamente, nem Deus lhe negará a salvação, os meios necessários para a salvação. É o que diz aqui o Papa. De fato, tudo o que neles há de bom e de verdadeiro, considera-o a Igreja como preparação evangélica. Então veja, existem coisas boas nessas pessoas. Existem também verdades nessas pessoas. Bondade e verdade são atributos divinos. A Igreja olha esse aspecto e diz, olha, é uma preparação do Evangelho e dom daquele que ilumina todo o homem, para que, afinal, venha a ter vida. Aí é que está a grande questão. A bondade e a verdade estão para além da Igreja. A bondade e a verdade estão na Igreja. Mas existem muitos outros que nunca tiveram contato com a Igreja, que também têm contato com aquilo que é bom e é verdadeiro, por outros meios que Deus também disponibiliza. Contudo, diz o Papa, os homens, muitas vezes, enganados pelo demônio, o demônio é o pai da mentira, ele engana mesmo, entregaram-se a pensamentos vãos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo mais às criaturas do que ao Criador. Muitos casos também, ao invés de servirem ao Criador, servem à criatura. Ao invés de se entregarem a Deus, se entregam aos pensamentos vãos, aos pensamentos do mundo, e acabam então deixando Deus de lado. Ou então, diz o Papa, vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, expõe-se à desesperação final, ou chamada danação, né? A desesperança, sem esperança, a chamada desgraça. Estar longe da graça é a desgraça, vivendo e morrendo sem Deus neste mundo. Isso aqui, para aqueles que fazem a opção, fizeram a opção por permanecerem sem Deus, tinham diante de si esta possibilidade de escolha, tinham alternativa, mas escolheram conscientemente, deliberadamente, por não seguirem a Deus. Por isso, solicita da glória de Deus e da salvação de todos, a Igreja, lembrada do mandamento do Senhor, pregai o Evangelho a toda criatura, põe todo o seu cuidado em desenvolver as missões. Então, Jesus ordenou, pregai o Evangelho.
a toda criatura. É nosso dever fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a muitos corações. E aqui tem algo interessante que nós precisamos meditar, porque talvez nós não vamos conseguir. Nós, como eu, Jean, você, João, Maria, Pedro, não vamos conseguir fazer uma missão nesses países que não creem em Deus ainda, ou nesses países que não são cristãos e católicos. Não vamos ter a possibilidade. Talvez de irmos lá para a faixa de Gaza, de irmos para a Arábia, de irmos para algum desses países onde predomina a fé islâmica. Mas nós aqui, vivendo a nossa fé, nós estaremos testemunhando que ser cristão é bom. Que ser cristão é a verdade. Porque o que mais vai contra a nossa mensagem é justamente a nossa falta de testemunho. Aqueles que não vivem a fé. Então, do que adianta, né? Muitos por aí acabam se declarando cristãos, mas não vivem aquilo que Jesus deixou. É um contra-testemunho. Ao invés de aquela história, quem não atrapalha já ajuda. E a nossa falta de testemunho, muitas vezes, será escândalo para os outros. Nossa, eles falam de Jesus, falam tanto de amor, falam de perdão, mas são eles que promovem a discórdia, eles que promovem as divisões, eles que promovem o ódio mútuo. Infelizmente, muitas vezes, serão os próprios cristãos, esses que vestem a camisa, a bandeira do amor e da paz, que acabam promovendo o ódio e as divisões.